Se você tem uma transportadora, trabalha com transporte de cargas, você provavelmente sabe que tem que ter um seguro para poder fazer esse serviço, seguros obrigatórios. Meu nome é Thiago Andrade, eu sou sócio aqui do Andrade 7 Advogados e eu trabalho exatamente com esse tipo de caso, transporte de cargas e logística. Então, se você tem dúvidas a respeito disso, como é que funciona, o que acontece se eu não tiver o seguro, ou se eu tiver e acontecer um sinistro, qual o procedimento que eu tenho que adotar, esse vídeo é para você. A Lei 11.442 de 2007, que dispõe sobre transporte de cargas, ela institui 3 seguros obrigatórios. O RTC, que serve para casos de acidentes, que as cargas são avariadas. O RCDC, onde acontecem os furtos, os roubos de carga, extravios. E em terceiro, o RCV, que indeniza por danos materiais e também corporais. Diante disso, vamos lá. O que acontece se a transportadora não tiver contratado os seguros, não tiver as apólices, enfim, estiver irregular nesse sentido? Primeiro, esse é o pior cenário possível, né? Primeiro porque a transportadora vai estar irregular, vai estar descumprindo tanto a legislação quanto as resoluções da NTT e vai estar sujeita a uma multa de pelo menos R$ 1.500, conforme as resoluções mais atuais. Ainda, tendo em vista que a transportadora tem uma responsabilidade objetiva sobre aquilo que ela está transportando, ou seja, ela responde ainda que não haja culpa, necessariamente no caso de um acidente, no caso de um extravio, de perda de carga, ela vai ser responsabilizada judicialmente e ela vai acabar tendo que arcar com aqueles valores. Portanto, a contratação de seguro, é claro, é muito importante não só para cumprir a legislação, mas principalmente para dar segurança para a empresa. E a contratação do seguro, ela elimina todos os riscos? Não necessariamente. É claro que o seguro é muito importante, mas ao mesmo tempo é necessário que haja alguns acordos com o próprio tomador do serviço, com o cliente. Porque o que acontece? Às vezes existem cargas que têm, por exemplo, uma fragilidade específica, cargas que precisam ser transportadas em refrigeração, e tudo isso precisa ser comunicado entre o tomador de serviço e a transportadora para que essas condições estejam bem claras, a fim de, claro, prever as apólices do seguro, mas principalmente entender qual que é a cobertura necessária e se é preciso contratar coberturas adicionais. Então vamos agora para os cenários possíveis. Se uma transportadora não tinha seguro, mas sofreu um sinistro, o que a gente pode fazer? Tem alguma defesa que seja cabível caso ela venha responder isso na justiça? Existem poucas alternativas, porque como eu falei, a transportadora ela é responsável objetivamente por aquilo. Então, mesmo que ela não tenha culpa pelo sinistro ter acontecido, ela vai acabar sendo responsável por indenizar. Mas a gente tem principalmente 2 alternativas. A primeira delas é quando já aconteceu a prescrição do direito de cobrar aquela dívida, aquela responsabilidade, né? Então, digamos que aconteceu lá o sinistro, o cliente foi prejudicado, mas ele demorou muito para entrar com a ação, demorou mais de 3 anos, que é o prazo previsto no Código Civil. Então, diante dessa possibilidade, a gente consegue fazer com que essa dívida seja extinta, né, essa responsabilidade seja desconsiderada em razão do tempo, do transcurso do tempo. A segunda alternativa possível é quando há um caso de força maior ou de caso fortuito, que é quando há condições que são adversas e que foram imprevisíveis naquele momento e irremediáveis que acabaram fazendo com que aquele sinistro acontecesse sem que houvesse qualquer tipo de possibilidade de prever ou de eventualmente evitar aquilo. Então, por exemplo, quando há catástrofes climáticas que são muito sérias, esse tipo de coisa, né? Digamos um desabamento ali que acabou acontecendo. Então, diante de algumas possibilidades que dependeria de uma análise jurisprudencial bem específica, a gente poderia também tentar excluir a responsabilidade da transportadora. Inclusive, a gente até poderia fazer um vídeo específico a respeito desse assunto. Se vocês tiverem interesse, podem deixar aqui nos comentários que a gente depois trabalha mais. Agora, um outro cenário. A transportadora tinha um seguro e acabou sofrendo o sinistro. Então, quais são as alternativas? Como é o passo a passo? O que ela pode fazer? Primeira coisa é comunicar a seguradora. Existe todo um passo a passo, normalmente nas apólices de seguro, isso já está bem definido, sobre como que funciona para acionar aquele seguro para obter a indenização. Então existe uma documentação que a seguradora pede para que a transportadora envie, a fim de que aquele sinistro seja analisado e seja configurado ali se existe a cobertura, se a cobertura foi preenchida, para que aquele valor possa ser pago à transportadora e futuramente repassado para sua cliente. Então uma coisa muito importante é que esses documentos eles precisam ser enviados com agilidade. E até o próprio contrato pode prever aspectos a respeito disso, né? Sobre qual é o prazo para enviar os documentos, como que funciona para o cliente, né? O tomador de serviço passar esses documentos para a transportadora para que ela possa também passar isso para a seguradora e evitar que isso demore. Porque o que acontece? Existe um prazo para que a seguradora avalie essa questão do sinistro e esse prazo só começa a correr a partir do momento em que todos os documentos foram entregues.
Então, para que isso possa ser agilizado, é necessário que a transportadora também faça a sua parte. Agora, digamos que a gente está já nesse processo de acionar o seguro, de obter a indenização, só que a seguradora está, assim, de alguma forma obstando isso, colocando dificuldades e às vezes exigindo documentos desnecessários, e ela não quer fazer o pagamento dessa indenização para você poder repassar para o seu cliente. O que acontece? A gente sabe que muitas vezes as transportadoras elas dependem daqueles clientes, né? Podem ser clientes fiéis que costumam ali contratar com frequência e a gente não quer que tenha desgaste com esse cliente. Então pode acontecer da transportadora eventualmente fazer o pagamento da indenização para aquele cliente, assegurar de que ele não vai ter prejuízos, num primeiro momento ficar, né, com esse prejuízo para si, para que depois cobre em face da seguradora e receba esse valor como um reembolso. Ainda, digamos que a seguradora negue o pagamento ou ofereça uma cobertura menor do que aquela que deveria ser enquadrado. A gente sabe que dentro da apólice existem diversas coberturas e algumas cobrem mais valores do que outras. Existem casos em que a seguradora enquadra aquele sinistro em uma cobertura inadequada, que às vezes é inferior do valor da mercadoria e não cobre totalmente os prejuízos. Então, quando isso acontece, é necessário entrar com um processo contra a seguradora para demonstrar para um juiz que as condições eram aquelas, que aquela cobertura ficou configurada e que é necessário fazer a indenização pelo valor que a transportadora julga de fato merecer. Por fim, é também interessante observar um caso onde a carga estava segurada, mas naquele momento não houve acionamento da seguradora, enfim, não foram feitos os procedimentos necessários e também a cliente não foi indenizada e depois essa cliente se volta contra a própria transportadora para receber esses valores. Só que a transportadora, como ela tinha um seguro, ela pode acionar o seguro nesse momento em que ela for acionada judicialmente. E isso pode ser feito pelo que nós chamamos de denunciação da lide. Então, assim, dentro de um processo onde disputam transportadora e cliente, é possível chamar a seguradora para que essa seguradora também entre no processo e que daí, caso no final do processo seja reconhecido que de fato essa cliente tinha direito de ser indenizada, mas fique reconhecido que a seguradora tinha dado a cobertura e que a cobertura era aplicável, então ao invés dessa dívida ser cobrada em face da transportadora, ela vai ser paga diretamente pela seguradora e você não vai precisar sofrer os prejuízos disso. Por hoje era isso, a gente sabe que esse assunto de seguros dentro dos transportes é muito amplo, existem muitos detalhes que a gente poderia tratar aqui com mais propriedade. Então assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar nos comentários. A gente vai continuar fazendo mais vídeos a respeito de assuntos que envolvem transportes. Então continuem acompanhando o nosso canal, curtam o vídeo, compartilhem com outras pessoas que também podem se interessar. E também nos sigam no Instagram, porque no Instagram a gente sempre posta também informações muito úteis a respeito dos transportes, curiosidades, dicas interessantes, assuntos sobre mais detalhes, CTE, tributação, como é que funciona. Então a nossa página chama-se Andrade 7ADV. Se vocês seguirem lá, com certeza não vão se arrepender. Até o próximo vídeo.